senhor tem 15 minutos. Muito obrigado pela presença do doutor Álvaro Fajardo. Muito bom dia, senhor presidente, senhores deputados, todos aqui presentes. Para mim é sempre uma satisfação retornar a essa casa para participar do debate de projetos de lei. E estamos aqui mais uma vez nesse novo ciclo de audiências públicas sobre o PL 3722 do deputado Rogério Peninha. Eu tenho buscado acompanhar as audiências que aqui estão sendo realizadas e logo na primeira delas, a primeira expositora que aqui esteve, e eu cometo a indelicadeza de não me recordar o nome dela, ela iniciou a apresentação com a afirmação absolutamente precisa. Ela nos disse que, na área de segurança pública, as políticas implementadas precisam ser precedidas de um diagnóstico. É absolutamente correto o que ela disse. E nessa afirmação... Puder repetir, porque não chegou essa afirmação sua aqui atrás, por favor. Pois não. Ela, a primeira expositora que aqui esteve, iniciou a apresentação dizendo-nos que as políticas de segurança pública, para que sejam implementadas, precisam ser precedidas de um diagnóstico. E é algo absolutamente preciso. E é nesta afirmação que nós podemos encontrar a raiz da nossa grave crise de insegurança pública hoje. Fizemos no Brasil, ou os órgãos governamentais fizeram, um diagnóstico errado. E a partir de um diagnóstico errado, veio implementando política de segurança com a diretriz central igualmente equivocada. Quando o Brasil identificou que estava em meio a uma crescente de violência, e aí nós sempre falamos de violência homicida, que é o balizador da análise de segurança pública, achou-se naquele momento que quem matava no Brasil era o cidadão comum, que era o marido que brigava com a mulher, o cliente que se bebia e se desentendia no bar, o vizinho que brigava com o morador ao lado, ou o motorista que perdia a razão no trânsito. Achava-se que os homicídios brasileiros eram essencialmente passionais e impulsivos, ou seja, motivados por emoção, cometidos em arroubos, ataques de fúria. E a partir de então se aplicou a medida que se entendia adequada a esta realidade. Se retirou do cidadão o objeto pelo qual os seus ataques poderiam se tornar letais. Se tirou do cidadão a arma de fogo. A política de segurança pública baseada em desarmamento só tem efeito para esse tipo de crime. O crime passional impulsivo. Sabemos que dentro da ciência criminal, e temos vários representantes aqui oriundos de entidades policiais, o crime passional ele pode ser premeditado ou impulsivo. No crime premeditado, a arma acaba quase sempre ficando como fator secundário, porque há toda uma preparação e o indivíduo que quer matar vai usar aquilo que estiver à sua mão. No crime impulsivo, não. Há a possibilidade teórica de que a ausência de um meio faça com que o ataque que ele pratique não seja letal, não alcance a morte da vítima. Então, temos uma raiz de segurança pública centrada no desarmamento, voltada a esta realidade. O grande problema é que, no Brasil, crimes passionais impulsivos jamais foram a causa determinante dos nossos altos índices de assassinatos. Os assassinatos brasileiros são fruto da ação de criminosos. A violência homicida brasileira é uma violência essencialmente criminal. Temos isso hoje muito claro. A própria ONU foi citada aqui na apresentação do doutor Irapuã, e a ONU já produziu 2 relatórios sobre o estudo global de homicídios, que é simplesmente o maior estudo sobre assassinatos no mundo, e nas 2 edições a ONU é categórica. Crimes com armas de fogo têm como autores, essencialmente, por trás da arma, puxando o gatilho, criminosos habituais, e no relatório seguinte a ONU classifica as causas de homicídio ao redor do mundo. E aqui no Brasil, num contexto latino-americano, descarta as causas políticos-sociais, e evidentemente nós não temos conflitos por terrorismo, nem guerras civis, nem nada do gênero, descarta os crimes decorrentes de relações interpessoais, que são exatamente os nossos crimes passionais, e qualifica a nossa violência como uma violência essencialmente relacionada a outras atividades criminosas. Portanto, nós temos um erro grotesco na aplicação de uma política de desarmamento que só tem potencial efeito, e digo potencial porque nenhuma sociedade no mundo ainda atingiu um nível de teste de que se isso pudesse ser comprovado
na prática. Então, temos uma política que, no máximo, teria efeito sobre crimes passionais impulsivos, sendo aplicada a uma realidade de violência essencialmente criminal. Os senhores poderiam indagar se, ainda assim, a política de desarmamento não seria válida, porque se ela se volta a um, mesmo que pequeno percentual de homicídios, ela teria algum valor, afinal, qualquer vida que seja salva é algo de positivo. O raciocínio, no entanto, ele não se confirma por um detalhe. O efeito colateral dessa política de desarmamento num quadro de violência criminal é muito mais nefasto do que o suposto benefício que ela pode trazer. Quando nós tiramos de circulação na sociedade a arma de fogo, o efeito imediato para a sociedade é a fragilização social. Nós tiramos a força da sociedade no confronto com o ataque criminoso. Nas audiências públicas que aqui foram realizadas, nós vimos muito a abordagem do acesso à arma de fogo sobre a questão do direito individual, como a garantia do indivíduo em prover a sua própria segurança. Mas não é essa a única abordagem que precisa ser feita e talvez nem seja a mais relevante. O aspecto social do desarmamento é tão nefasto ou mais nefasto do que o aspecto individual. A fragilização da sociedade em si pelas políticas de desarmamento. E quando isso ocorre, o que nós vemos é o aumento grosseiro, imediato da ação dos criminosos. Então, se nós fôssemos resumir, nós teríamos hoje uma realidade brasileira com uma política central de desarmamento que teria efeito sobre a ínfima parcela dos crimes, sendo aplicada como para uma realidade totalmente diversa. Se nós, a partir de um diagnóstico que nós temos absolutamente equivocado. Se nós fôssemos fazer uma analogia, nós poderíamos dizer, e aí buscando uma comparação com uma outra área em que os diagnósticos são absolutamente essenciais, nós poderíamos dizer que combater um quadro de violência criminal, de violência homicida criminal, através de desarmamento, é como alguém querer curar dengue com quimioterapia. A dengue não vai ser curada, não vai se alcançar a cura da doença, e o efeito colateral do tratamento será muito mais devastador do que o suposto benefício que ele poderia trazer. E nós estamos colhendo os resultados disso diariamente. O retrato mais claro que nós temos a respeito do fracasso dessa política está na evolução de um tipo específico de criminalidade. O crime que é conhecido como arrastões, ou como arrastão. É a ação de criminosos contra pessoas em grupos. Há 20, 25 anos, quando as pessoas se agrupavam, elas ali encontravam mais segurança. O criminoso evitava agir contra coletividades de pessoas, porque temia que naquele universo alguém pudesse reagir. Nós já abordamos aqui isso numa ocasião anterior. O indivíduo que tem a possibilidade de acesso à arma de fogo, ele não representa a defesa apenas para si mesmo. Ele pode prover a defesa daqueles que o cercam, chamado efeito auréola, o raio de proteção causado por uma pessoa armada. Então, quando nós tínhamos, há alguns anos, um aglomerado de pessoas, essas pessoas estavam ali obtendo um pouco mais de segurança. Hoje isso não existe. Sem armas, sem a possibilidade do cidadão estar legalmente armado, conjuntos de pessoas não passam de conjuntos de vítimas. O indivíduo, o criminoso que quer praticar o seu ato, não tem nenhum receio de investir contra essas pessoas, porque sabe que ali não enfrentará resistência. Ao contrário, muitas das vezes ele acaba até se sentindo mais estimulado em assim fazer, uma vez que poderá ter um lucro maior em um ataque simples. Não é por outra razão que nós vemos todos os dias arrastões no trânsito, em centros comerciais, em restaurantes, invasões a prédios de escritório, invasões a prédios de apartamentos residenciais, simplesmente porque não há um receio do indivíduo que comete um crime a respeito da reação de sua vítima.
Nós precisamos tratar a segurança pública, esse diagnóstico que há de ser feito a respeito do que pode ser implementado com base em dados reais. Nós vimos aqui, né, nas últimas audiências públicas, verdadeiros malabarismos com números, tentando trazer aos senhores a ideia de que o Estatuto do Desarmamento produziu algum efeito positivo, que o Estatuto do Desarmamento salvou vidas no Brasil. Para tanto, foi utilizado um critério analítico que no campo da segurança pública simplesmente não existe, que é a projeção de taxas de homicídio. Segurança pública não trabalha com projeções do que poderia ser, que não passam de adivinhações. Trabalha-se com dados concretos. E os dados concretos que nós temos a respeito da criminalidade, sobretudo a criminalidade homicida no Brasil, são inequívocos a respeito dos seus efeitos. Nós temos aqui, para finalização dessa breve apresentação, 2 gráficos, pode passar o primeiro, a respeito dos efeitos das políticas de desarmamento no Brasil. Temos dados do mapa da violência que cobrem até o ano de 2012. E nós lembramos que o mapa da violência é composto de dados considerados oficiais. O Ministério da Justiça chancela esses números. A realidade pode ser ainda muito pior do que essa. Mas se nós considerarmos apenas os números do mapa da violência, nós temos um intervalo de 9 anos posteriores ao Estatuto do Desarmamento. O Estatuto do Desarmamento foi aprovado ao finalzinho de 2003 e passou a existir no nosso ordenamento jurídico em 2004. Então, nós temos dados de 2004 a 2012. Para fins de comparação estatística, sem malabarismo, sem projeção, o que se faz é comparar este intervalo que nós temos disponível com o intervalo anterior ao marco que se quer analisar. Ou seja, nós podemos comparar os 9 anos anteriores ao Estatuto do Desarmamento com os 9 anos posteriores ao Estatuto. E estamos comparando nesse gráfico apenas as taxas de homicídio, que são aqueles números que já consideram a evolução demográfica, já consideram a variação populacional. E esses números são claros. Nos 9 anos anteriores ao Estatuto do Desarmamento, e o gráfico traz ali as taxas de homicídio ano a ano, a taxa média de homicídios no Brasil era de 26,44 por 100 mil habitantes. Nos 9 anos posteriores ao Estatuto do Desarmamento, essa taxa subiu para 26,80 a cada 100 mil habitantes. É um aumento direto de 0,36 a cada 100 mil habitantes, ou no comparativo entre as duas realidades, 1,36%. O aumento é de 0,36 a cada 100 mil habitantes, ou um incremento de 1,36%, que as taxas são a cada 100 mil. Esses são os números reais que nós temos, os números que precisam ser tomados como diagnóstico. O Estatuto do Desarmamento, ele não produziu sequer o seu efeito mais direto, restringindo a circulação de armas na sociedade e com a proposta de que, com isso, menos armas fossem utilizadas para a prática de crimes. O mínimo que se poderia esperar do Estatuto do Desarmamento é que menos armas fossem utilizadas na prática de homicídios. Era o efeito mais básico, antes de qualquer outro efeito do Estatuto, era isso que se esperava. E, no entanto, nem este efeito foi conseguido. O gráfico seguinte traz aqui os mesmos intervalos de 9 anos, as mesmas taxas, o percentual neste gráfico de uso de arma de fogo na prática de homicídio a cada um dos anos, nos períodos anterior ao Estatuto e posterior ao Estatuto, sempre englobando intervalos de 9 anos. Pois bem, de 1995 a 2003, foram registrados no Brasil, apenas em números oficiais, 395.435 homicídios, dos quais 256.844 cometidos com arma de fogo, o que representa uma utilização de armas de fogo em 64,95% dos homicídios. Isso antes do Estatuto do Desarmamento. Mapa da violência. Depois do Estatuto do Desarmamento, foram registrados, de 2004 a 2012, 455.146 homicídios no Brasil, dos quais
322.310 com arma de fogo, ou seja, um percentual de 70,81% de homicídios cometidos com armas de fogo. Tivemos um aumento de 64,95% para 70,81% no uso de armas nos homicídios. O aumento nominal é de 5,86 pontos percentuais, ou no comparativo direto das duas realidades, um incremento de 9%. 9% de variação em qualquer dado em segurança pública é algo extremamente relevante. Não se pode desprezar esse número. E é isso que nós temos de realidade, os números trazidos pela realidade do mapa da violência. O senhor poderia deixar depois uma cópia dessa apresentação do senhor? Claro, Nossa, claro, obrigado. Claro. Nós vimos aqui o deputado Eduardo Bolsonaro, em uma audiência pública anterior, fez um comentário a respeito dos números que vêm aqui sendo trazidos. Se diz que 100 mil vidas foram salvas, 200 mil foram salvas, 160 mil, 121 mil, e não se chega a nenhum consenso. O número muda de acordo com o momento da apresentação. 2 minutos. Em um artigo recente que publiquei, eu faço uma sugestão aos desarmamentistas, que fechem o consenso a respeito desse número em 171 mil vidas, para que nós possamos fazer uma referência ao artigo 171 do nosso Código Penal. Porque dizer que o Estatuto do Desarmamento reduziu criminalidade, reduziu homicídio no Brasil, não passa de um grande estelionato estatístico. A legislação atual é um enorme fracasso e, por conta disso, precisa urgentemente ser revista. E, nesse propósito, a aprovação do projeto de lei aqui debatido será o primeiro de um dos passos necessários à retomada de um mínimo de segurança na nossa sociedade. Agradecendo a atenção de todos, eram essas as minhas considerações e fico à disposição para qualquer esclarecimento. Eles aprenderam com a Dilma. Obrigado, doutor Fabrício Rebelo, uma exposição também muito válida. Eu vou agora convidar todos os expositores para poderem sentarem conosco aqui. Enquanto isso, antes de passar a palavra ao relator, deputado Laudívio,